que hoje em dia está tão feia a coisa que as pessoas que são originais, que são as mulheres de Deus, elas estão se revelando mais, né? E os que são do inferno também estão se revelando mais. E aquelas pessoas que estão em cima do muro, opa, né? Acho que Deus está levantando uma nova geração dessas pessoas, porque não dá mais para ficar do outro lado. E aquelas pessoas que estavam em cima do muro estão sendo obrigadas a achar um lado para elas, né? E muitas vezes nessa confusão, a gente se sente um patinho feio. Não é verdade? Vocês já se sentiram meio patinhas feias? Essa semana eu estava... Essa semana não. Durante esse tempo que eu estava estudando a palavra, eu escutei a história do patinho feio. E daí, como Jesus usava parábolas, eu resolvi usar essa parábola para falar aqui com vocês. Muitas vezes a gente se sente a patinha feia. Mas não é porque nós somos feias, é porque nós não somos patinhas. Na história do patinho feio, o patinho feio era um cisne lindo. E é só que ele estava no lugar errado. Aquele ali não era o ambiente dele. E muitas vezes nós nos sentimos assim, às vezes no nosso trabalho, todo mundo está falando uma coisa e você se sente a patinha feia porque você não está concordando com aquilo. Se você falar, você é a chata. E o que a gente faz? A gente se recua. Né? Às vezes, no meio da nossa família, ainda parentes que não são convertidos, a gente fica, né, se sentindo estranha. Às vezes tem uma festa, está todo mundo fazendo coisas e você está lá. Muitas vezes nós somos as patinhas feias. Só que nós não somos patinhas, nós somos cisnes lindas do Senhor. Amém? Então não se sinta inferior. Aquele patinho feio, ele se sentia inferior, ele se sentia rejeitado, ele se sentia feio, ele se sentia diferente de todo mundo. Mas não era porque ele era tudo isso, é porque ele apenas estava no lugar errado. Amém? Então Jesus ensina o caminho que a gente tem que andar. Né? A Bíblia, ela é maravilhosa. Eu digo que cada ponto, cada vírgula faz um sentido imenso. E quanto mais perto de Jesus, mais ele vai direcionando a gente para o lugar que a gente tem que estar. Né? E não se desviar para se sentir assim. Né? Não deixar que os outros convençam a gente que é que está errada. A gente está, assim, no lugar errado. Amém? Então, a generosidade é sobre o que nós vamos falar hoje, sobre a mulher de Provérbios 31. E no dicionário diz assim: virtude daquele que se dispõe a sacrificar dos próprios interesses em benefício do outro. Que loucura essa tal de generosidade, hein? Vou ter que dispor dos meus próprios interesses para ajudar alguém? Esse mundo, né? É isso que o mundo fala para a gente. Mas se Jesus fez isso, né? Jesus é o nosso maior exemplo de generosidade. Ele veio ao mundo para servir e para que não fosse feita a vontade dele. Porque se fosse da vontade dele, vocês acham que Jesus ia morrer por mim? Né? Se coloca assim no lugar. Jesus vai morrer por mim? Não, né? Eu não mereço. Né? Porque Jesus era perfeito, gente. A Elisa é imperfeita. Como é que o Jesus perfeito vai entregar a vida dele por mim? Mas ele entregou. Né? Entregou por mim e entregou por vocês. Então, Jesus é o nosso melhor exemplo de generosidade. Ele veio ao mundo para nos servir. Nos amou, nos salvou sem a gente merecer. Muitas vezes, a gente deixa de exercitar a nossa generosidade porque a gente acha não. Já aconteceu, não sei, comigo já aconteceu. Talvez com vocês também. Alguma vez que você ajudou alguém e a pessoa não deu nenhum obrigado. Alguma vez que você estendeu a mão ao próximo e daqui a pouco você soube, ele fez uma coisa totalmente errada com aquilo que você ajudou. Às vezes você se dispõe de um tempo precioso com aquela pessoa e a pessoa foi lá e fez tudo errado. Nós, pastores, acontece muito isso. Às vezes a gente senta, conversa com a pessoa, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Daqui a pouco foi lá, a pessoa fez tudo errado. Né? Nós, humanos, ficamos assim, um pouco
com raivinha, né, um pouco irados. Poxa, está escrito, faz aqui, como está falando, e a pessoa mesmo assim não faz. Né? Mas, como eu disse, dessa forma a gente está exercendo a nossa generosidade da forma errada. Porque a generosidade não depende do merecimento do outro. Assim como não depende, né, do meu merecimento para Jesus ter morrido naquela cruz por mim. A generosidade é um mandamento. Porque se a generosidade fosse por merecimento, não seria generosidade, seria julgamento. Você está julgando se a pessoa merece isso ou não. Então, a generosidade não tem nada a ver com isso. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que dar sem esperar nada em troca, que é melhor dar do que receber. Quando a gente vira essa chavezinha e a gente entende que a gente tem que fazer a nossa parte, independente do que a outra pessoa vai fazer ou não, isso muda. A gente vai virar hoje essa chavezinha da generosidade. Lá em Mateus 25:35 diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Isso foi Jesus falando. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor, quando que a gente fez tudo isso? Quando que você teve fome e a gente deu de comer? Quando que você não tinha roupa e a gente te deu roupa? Quando que a gente foi te visitar na prisão? Né? E Jesus respondeu: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Então, a gente tem que praticar a nossa generosidade. Lá na igreja, uma vez aconteceu algo bem curioso. Assim, quando a gente estava reformando a igreja, apareceu um senhor alto, assim, comprido, estava com um terno, assim, bem no começo, quando a gente tinha mudado a igreja. Daí a gente estava lá pintando e a gente, né, ele sentou, vou ficar aqui sentadinho. Deu assim, daí a gente foi, o senhor precisa de ajuda, precisa de alguma coisa? Daí ele olhou para a gente e falou assim: eu vim de muito longe, eu vim caminhando, eu só queria ficar sentadinho aqui um pouco, posso? Daí a gente falou, claro. Daí ele pegou, sentou lá e ficou. Daí a gente lá na reforma, fazendo tudo, e ele ficou lá. Ele até dava umas cochiladinhas, assim. E depois, era meia-noite, pouco, a gente foi fechar a igreja. E daí a gente foi lá e falou: a gente está fechando a igreja, o senhor precisa ir para algum lugar, o senhor quer comer? Ele assim: não, só me diz qual é a direção da Beira Rio, que eu quero ir para lá. Daí a gente pegou e chamou um Uber para ele. E botamos ele no carro e a gente foi seguindo. Depois, a nossa casa é bem perto da Beira Rio, né? Daí o Fernando deixou a gente em casa e ele estava rastreando o Uber e foi atrás do Uber. O Uber parou na Beira Rio, o senhor saiu, fechou a porta, o Fernando parou o carro atrás. Quando o Fernando abriu a porta do carro e desceu, cadê o homem? E a Bíblia diz, né, lá em Hebreus, que sem saber muitos acolheram anjos. Então, eu creio que toda pessoa que coloca na nossa frente, que Jesus coloca na nossa frente, você entenda que pode ser um anjo. Por mais que ele não tenha cara, esse senhor não tinha cara. Mas, né, eu creio que era, gente, porque foi muito diferente, assim, essa experiência que a gente viveu logo na primeira semana que a igreja estava aberta, sabe? E foi uma experiência muito linda que a gente viveu, e depois daquilo, toda pessoa, às vezes aparece uma pessoa que você sabe não, né? Que a gente julga que vai usar droga. A gente, eu vou ajudar, ele vai gastar com isso. Jesus não está mandando a gente julgar, Jesus está mandando a gente dar. Tá? Então, porque sem saber, muitos acolheram anjos. E foi dessa forma que aqui, Jesus falou para eles: vocês me deram de comer, eu tive sede, eu tive fome, eu estava sem roupa, eu estava preso. Né? É muito forte isso. Então, que a gente pratique a nossa generosidade sempre. E que a gente, eu penso que a gente tem que entender
Que a generosidade é entender que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre melhor do que a gente acha que é. Né? A gente tem que entender que a vontade dele sempre é melhor. No mesmo caso como que foi Jesus, vocês acham que Jesus queria ser crucificado? Queria apanhar e sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Ele poderia escolher que não, mas ele entendeu que a vontade do Pai é sempre melhor para a nossa vida. Amém? Então, a mulher ali, ela acolhe os necessitados. Vocês estão muito paradas, vamos lá. Como é que é o jeito de fazer acolhimento? Acolher, qual é o movimento? Acolhe. Ih, tem umas que não estão acolhendo. Vamos acolher, gente. Vamos acolher. Todas, vamos lá. Acolhe e estende aos necessitados. Estende. Todas com a mão aberta? Eu brinquei lá com as meninas de Itajaí, porque tinha umas que estendiam com a mão fechada, assim. Estende as mãos aos necessitados, isso aí. Porque a nossa fé, gente, sem ação, ela é morta. Então, a gente sabe que a gente tem que ajudar, a gente sabe que a gente tem que ser generosa, só que se a gente não praticar, não vai adiantar de nada. É igual eu estou matriculada na academia desde janeiro. Estão vendo que eu estou toda musculosa aqui, né? Ó. Eu acho que está fazendo efeito, gente, mas não está, porque a gente tem que praticar, e a fé é a mesma coisa. A fé sem ações, ela é morta. Então, a nossa fé tem que ser praticada através da generosidade. Amém? Eu estava pesquisando lá em Itajaí e descobri uma coisa muito interessante. Talvez algumas de vocês já sabem. Algumas de vocês já ouviram falar em ocitocina? A doutora ali já sabe, né? Já ouviram falar em ocitocina? Se chama o hormônio do amor. E o hormônio do amor, ele é liberado, por exemplo, na mulher no momento do parto. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência. Tem algumas mulheres que não liberam o hormônio, tem algumas que liberam. Eu tive 2. No momento, principalmente o do Luca, foi um momento assim tão sublime que, sabe, parecia que eu estava deitada assim na sala fazendo aquela força maravilhosa. Foi parto normal, gente. E vocês já imaginam a força. E quando o Lucas saiu, assim, a dor parou. E a gente escutou aquele chorinho, assim, e parecia que tinha anjos na sala, assim, sabe? Foi um momento de paz. Eu falei para as meninas, só faltou aquela musiquinha, assim. Sabe aquele momento sublime? Então, eu senti a ocitocina nesse momento. Né? E também a mulher sente a ocitocina no momento do sexo, no momento que ela tem um orgasmo. A ocitocina também é liberada nesse momento. E é para rir, gente, é para rir porque para quem é casada pode rir, né? Quem é solteira não pode rir. E a ciência descobriu recentemente que quando a gente pratica a generosidade, esse hormônio é liberado. O hormônio da ocitocina é liberado quando você pratica a generosidade, você recebe a ocitocina. A pessoa que está recebendo a generosidade, ela recebe a ocitocina, e as pessoas que estão em volta vendo, elas também recebem uma quantidade de ocitocina, só que um pouco menor. Sabe quando um bebê faz uma coisa fofa e a gente faz assim? Oh. Já fizeram isso? Oh, a irmã se empolgou. Ai, ai. Se empolgou com a ocitocina. Essa ela não vai esquecer. Então, a ocitocina, olha como Deus é perfeito, né? Por isso que ele fala que é melhor a gente dar do que receber. Porque quem dá, libera mais ocitocina, né? E eu falei lá para as meninas lá em Itajaí, olha, se você não acredita em Deus, pelo menos na ciência você acredita, né? Se a ciência e Deus, primeiro Deus falou, e agora a ciência está comprovando, olha, só não vem para Jesus quem não quer. E aconteceu uma situação bem engraçada comigo lá, engraçada não, curiosa, comigo lá em Itajaí. Eu
Quer encontrar crente depois do culto, vocês vão na pizzaria, né? Como é que é o nome daquela pizzaria que a gente vai? Hã? Manga dura? Banca dura? Mangaduga? A gente, geralmente, quando sai do culto, vai lá. E daí a gente encontra crente de todas as igrejas, né? Não é assim? E daí uma vez eu fui, eu estava com o Luca, tinha 2 aninhos, e a Bela era recém-nascida. Daí a gente foi comer pizza lá no Disco Voador, lá na Beira Rio. Daí estava o pastor Luiz Hermínio com a esposa e a mesa, aquela mesa comprida de crente assim, né? E daí, bem na hora, eu estava com o carrinho aqui assim, igual a Keila fica aqui na igreja. Com o carrinho e o TT assim, né? Daí, bem na hora que eu fui comer assim, a Bela... Sabe aquela hora que a mãe tem que parar tudo e tem que dar atenção para o bebê? Daí a pastora Iraci, sábia, foi lá na minha mesa, ela já tinha acabado de comer, foi lá na minha mesa, deixa que eu fico com ela. Daí eu, liberei a ocitocina, ela liberou, eu liberei, todo mundo em volta liberou. E hoje em dia, toda vez que eu vou num restaurante e eu vejo assim um casal de pai querendo comer e o bebê chorando, eu vou lá e eu pego. Assim, não, pode comer, fica bem aí, não sei o quê. Às vezes a mãe acha que eu vou roubar, né? A criança, porque hoje em dia está perigoso. Esses dias a gente foi no aniversário da minha irmã num restaurante e tinha um casal que estava com amigos e daí a mulher estava lá comendo, porque é assim, né? É o revezamento. A mulher comendo e o pai lá atrás, assim, com a bebê. Aquela coisa assim, né? E daí eu fui lá, deu assim, ai mãe, eu falei para minha mãe, né? Eu disse, ai mãe, eu tô quase indo lá pegar o bebê para deixar eles comer tadinho um pouquinho, né? Tem um momento, né, só os dois. Daí eu fui lá, o pai, não, claro, pega. Tipo, se fosse a mãe ia dizer, né? Ai, não. Não, pode deixar aqui comigo, eu estou aqui com as crianças, daí eu fico aqui, e a menina era uma coisinha fofa também. Daí fiquei aqui brincando com as gurias, daí ele foi lá, a mulher, cadê a coisa? Está lá com a moça, não sei o que. A mulher já comeu assim, né? Apavorada. Mas depois eu conhecia um outro casal que estava com eles, daí de certo o casal falou, não, eu conheço ela, fica tranquila e tal. Mas assim, a gente continua distribuindo a ocitocina, porque a gente recebeu, a gente sabe o quanto é bom e a gente quer fazer de novo, né? Da mesma coisa com Jesus na nossa vida, a gente recebeu Jesus, então a gente tem que demonstrar a nossa generosidade, né? Porque tem uns crentes que ficam meio chato, né? Acho que ainda não se converteu direito. Vamos liberar essa ocitocina aí, em nome de Jesus. A mulher original, ela pensa muito além das necessidades dela, né? Ela entendeu o que é tocar em outras vidas, né? Com a generosidade. Então, por isso que a Bíblia diz, né? Eu falei, há mais prazer em dar do que receber. Então, a gente tem que ser generosa. Amém? A partir de hoje, todas generosas com as nossas ações e também generosa com as nossas palavras. Porque não adianta a gente agir de um jeito e por trás falar de outro, né? Eu tenho uma coisa comigo, que eu era católica, né, gente? Eu aprendi na catequese. Olha, Deus está vendo o que você está fazendo. E eu, desde pequenininha, às vezes, morava em prédio, sempre morei em prédio. Daí eu ia apertar para o elevador ir lá para cima, sabe? Daí, quando eu apertava, ai, meu Deus, Deus está vendo. Sempre fui temente, desde pequenininha. Ai, ai. Então, ali no versículo 26, da mulher de Provérbios 31, diz assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Né? A mulher, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Em algumas versões está escrito assim, a instrução da bondade está na sua língua. Né? Então, esses dias, eu estou cheia dos testemunhos hoje, né, gente? Vocês estão vendo. Calma aí, deixa eu tomar minha água que a garganta está ficando seca, estou falando demais. Esses dias eu estava meio azeda. Sabe, tem dia, como a Keila falou ali, sabe, tem dia que a gente está meio azeda, assim, que a gente diz que a gente acordou com o pé esquerdo, que a gente olha e tudo está ruim, nada está do jeito, nada está bom, tudo estão fazendo tudo do jeito errado. Esses dias eu acordei assim,
E eu já estava estudando sobre essa palavra. Daí eu olhei assim, gente, as coisas não estão ruins. Eu acho que quem não está legal sou eu, né? Então, eu pensei, o que está de errado comigo? Né? Porque, às vezes, a gente acha que é os outros, mas, na verdade, o que está errado está aqui dentro da gente. Né? Vocês já conhecem alguma pessoa assim que chega para conversar contigo e tudo que a pessoa fala é coisa ruim? Gente, dá até uma coisa ruim, né, de falar com aquela pessoa, né? Às vezes vem umas pessoas assim que a gente já sabe, a gente até disfarça e sai correndo, não é? Gente, não é prazeroso, né, estar do lado de uma pessoa que só fala coisa ruim, né? E aí, naquele dia eu estava assim, gente, nem eu estava me suportando. Será que era TPM? Não sei. Eu sei que eu orei e eu já tinha tido esse entendimento. Deu assim, opa, não é as coisas que estão erradas, sou eu que não estou muito boa. Porque, geralmente, eu sou uma pessoa otimista, sim, eu acho. A maioria das vezes, né? Sou sempre, vamos, vai dar certo, tal. Tento ser assim, né? Às vezes, quando tem esses dias que a gente se esconde, daí ninguém vê, melhor que ninguém veja. Então, eu pensei, alguma coisa está de errada comigo. Daí eu orei, eu assim, Senhor, mostra para mim o que está acontecendo, porque eu não estou enxergando. O que está de errado comigo que eu estou enxergando tudo ruim? Né? Em vez de a gente colocar, muitas vezes, em vez de a gente olhar, colocar a culpa nos outros, dizer que fulano fez isso comigo, fulano fez isso com aquilo, aquela menina me olhou de cara feia, a fulana passou na igreja e nem me cumprimentou, a gente tem que parar e olhar para a gente. Será que é a fulana ou será que sou eu que estou me sentindo que tem alguma coisa aqui dentro de mim tem que ser curada? Né? Lá em Mateus 12:34, diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Eu vou ler para vocês aqui o contexto. Lá em Mateus 12, depois, se vocês quiserem ler, a partir do 22, diz que Jesus tinha expulsado demônios de um cara que era cego e mudo. E os fariseus, eles falaram, como pode essa pessoa, que eles ainda não sabiam que era Jesus, como pode essa pessoa expulsar demônios assim? É por Beelzebu que ele faz isso. Né? Estavam querendo dizer, pelo diabo que ele faz isso. E Jesus disse assim, não. Como que o diabo vai expulsar o diabo? Reino subdividido não subsistirá. Né? Então, como é que o diabo vai lutar contra o diabo? Isso não tem condições. É somente pelo Espírito Santo que eu posso expulsar demônios. Né? Depois ele continua assim, considerem que uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Daí ele ficou bravo com os caras, né? Daí ele falou assim, raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer essas coisas? Né? A boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas ruins. Mas eu lhe digo que no dia do juízo, homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Então, aqui, gente, pessoas boas falam coisas boas. Amém? E pessoas ruins falam coisas ruins. Por muitas vezes você pode ter crescido com palavras que lançaram sobre você, palavras ruins. Às vezes palavras que falaram que você não ia dar certo, às vezes palavras que falaram que você não ia crescer, que você não seria capaz de se formar, de fazer uma faculdade, de ser uma boa esposa, de ser uma boa filha, de ser uma boa empresária. Às vezes vocês lançaram palavras dizendo que vocês eram feias, de que vocês não teriam nada na vida. Mas entendam que pessoas ruins falam coisas ruins. Isso não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com a pessoa que falou. Amém? Isso não tem nada a ver. Às vezes a pessoa que falou isso, era ela que estava se sentindo dessa forma. Porque a pessoa que está ruim, ela fala coisas ruins.
E a pessoa que está bem, ela fala coisas boas. Então, que hoje seja quebrado isso e que seja curado dentro de vocês todas as palavras negativas que vocês receberam. Que vocês tenham esse entendimento. Porque às vezes a gente espera uma revelação, algo grandioso, alguém botar a mão na cabeça para dizer que você será curada. Mas a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é cura. E se Jesus está falando que pessoas maus falam coisas maus e que não tem nada a ver com você, é Jesus que está falando e creia nisso e receba nisso em nome de Jesus. As palavras que Jesus lança sobre nós é que nós somos maravilhosas, que nós somos especiais, que Ele teceu você desde o ventre da sua mãe, que Ele tem planos maravilhosos para a sua vida, que você vai crescer, que você vai ser uma mulher de Deus, que você é uma mulher especial. Ele desenhou todas as suas formas. São essas palavras que vocês têm que receber na vida de vocês. Porque quem é melhor que Deus? Ninguém. Se Ele é bom, Ele fala coisas boas. Ele te criou. Ele é o seu pai. Ele criou, pensou em você. Às vezes você não gosta do seu cabelo cacheado, mas, gente, vocês pensam no carinho dele desenhando todos os seus cachinhos. Amém? Então, gente, pensem sempre nisso, que essa noite vocês tenham esse entendimento. Amém? Quando uma pessoa falar de você, ela está dizendo mais sobre ela do que sobre você. Amém? E a mulher original, ela entende isso, ela entende que há poder nas palavras. Eu fui pesquisar, uma mulher, ela fala, sabe quantas palavras por dia? Chutem aí. 3.000? 8.000? 16.000 palavras por dia. Eu pensei assim, gente, eu falo tudo isso? Gente, vocês já pararam para pensar o que nós estamos lançando todos os dias da nossa boca? Será que são palavras de bênção ou será que são palavras ruins? Será que são palavras de afirmação, palavras de positivas? 16.000 palavras é palavra pra caramba, hein? Puxa! Né? Então, a gente tem que cuidar com as palavras, a gente tem que cuidar com o que sai da nossa boca, porque há muito poder no que sai, no que a gente declara. Né? Lá em Hebreus 11:13, está escrito assim: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Né? Jesus disse, haja a terra, haja um firmamento, separe, né? E quando eu estou falando aqui com vocês não veem as palavras saindo da minha boca, né? Haja, separe, tenha fé, né? E ali continua dizendo assim, de modo que aquilo que se vê, tudo isso que nós estamos vendo e vivendo, não foi feito do que é visível. A gente não enxerga a palavra, mas a gente está vivendo, a gente está pisando em cima da palavra. Então, olha o poder que tem na palavra. Então, que a gente lance palavras boas, né? Porque a palavra lançada, ela forma coisas visíveis. Então, você vai falar coisas boas. Se hoje você não está num dia bom, você pede, Senhor, me mostra isso, que eu não aceito isso em mim. Profetize, né? Elogie as pessoas, como a pastora Keila fez aqui no início do culto. Às vezes a gente não está se sentindo bem, gente. Mas a gente tem que falar, porque a gente tem que profetizar. Porque através da nossa fala, as coisas vão se tornar reais. Vocês estão entendendo isso? Então, elogie a sua amiga, elogie o seu marido, elogie os seus filhos, elogie os seus pais, as pessoas do seu trabalho. Use a sua boca. Às vezes tem uma mulher que até o marido não é tão bonito, mas ela elogia. Amor, você está lindo e pelo poder da palavra ele vai ficar lindo? Hã? Não é assim? A palavra tem poder? Olha, a gente tem que ter fé, hein? A gente tem que profetizar coisas boas. Profetize que você vai ficar boa, que você vai ficar curada. Profetize que você vai ser
uma boa mulher, uma mulher de Deus. Profetize algo que você deseja no seu coração, um sonho que você tem. Eu quero a minha casa própria, eu quero um trabalho, eu quero um cargo melhor, eu quero ser mais temente a Deus, eu quero buscar mais Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Profetiza. Profetiza sobre a vida dos seus filhos. Profetiza sobre a vida do seu marido. Às vezes, seu marido ainda não vem para a igreja. Profetiza sobre a vida dele. Você vai para a igreja em nome de Jesus. Você vai ser curado em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam ser libertas. Você vai ser liberta em nome de Jesus. A partir daquilo que sai da nossa boca, que a gente não vê, a gente vai formar coisas visíveis. A nossa boca tem poder, as nossas palavras têm poder. E a gente tem essa ferramenta na mão. A gente tem que usar ela. Né? Anime, comemore. Não seja aquela pessoa que uma amiga vem contar uma novidade super feliz e você... que legal. Não, comemora, vibra. Seja feliz. Veja, consiga enxergar a felicidade, se alegra com a felicidade do outro. Né? A gente tem que ser essa mulher. A mulher original, ela é assim, ela se alegra com a alegria do outro. A mulher do mundo que se inveja com a alegria do outro. A mulher original não, ela se alegra. Né? Ore pelas coisas, gente. O Senhor deixou a oração do Pai Nosso, já ensinando a gente a falar. Pai Nosso que estais no céu, santo é o teu nome, glorifique o nome dEle. Venha a vós o nosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Aqui na terra como é aí no céu. Né? Seja feita a tua vontade, antes da nossa, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia, agradecer. Né? Agradeça o pão, seja grato, lance palavras de bondade, de afirmação, de gratidão, porque nós vamos atrair isso, as palavras vão ser reais na nossa vida. Por mais que a situação não esteja boa, lance palavras boas. Né? Obrigado pelo pão de cada dia, livrai-nos do mal. Né? Se a gente usar as palavras certas, a única coisa que a gente vai ter que pedir para Deus é para Ele nos livrar do mal. Porque se a gente usar o resto, né, fazer a nossa oração e viver e praticar, a gente só vai precisar disso. Porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você pode pedir na oração? Pode. Né? A Bíblia diz, peça e será dado, bata e a porta será aberta. Mas isso são palavras de pedir. Né? Enquanto a gente pode pedir, a gente deve pedir, mas a gente deve também agradecer. Né? Muitas vezes a nossa oração é, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo. Ele deve olhar para a gente e deve dizer, meu Deus, né? Pedichona. Né? Eu tenho 2 filhos, às vezes quando eles estão me pedindo, muita coisa, tá bom. Às vezes a gente acaba que nem dá bola, né? Do que tanta coisa que pede, né? Mas amém, gente. Então que a gente fale de Jesus. Porque a melhor coisa que pode sair da nossa boca é a palavra Jesus. Que Jesus te ama, que Jesus está contigo, que Jesus é contigo, que Jesus vai fazer na tua vida, que Jesus já está fazendo na tua vida, que Ele é amoroso, que Ele te guarda, que Ele te cuida, que Ele te protege. Lance palavras na vida das pessoas e na sua vida também, né? E, por fim, eu quero falar algo que ela encerra toda essa mensagem, que lá em Provérbios 4, 23, diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se a gente guardar o nosso coração em Cristo Jesus, nossas palavras serão boas, nossas atitudes serão boas, nossa vida será boa. Às vezes a gente não está recebendo aquilo que a gente espera porque a gente está sendo generosa do jeito errado, a gente não está lançando palavras. Então, que nessa noite vocês possam ter aprendido isso através da palavra. Quantas palavras que nós temos aqui. Se a gente ler só um versículozinho, a gente já está liberando palavras poderosas para a nossa vida. Então, que a gente aprenda isso. Não é à toa que
Jesus, o que Deus deixou para a gente é a palavra. Né? Olha quantas palavras tem na Bíblia. Então, que a gente aprenda a usá-las da maneira certa e ao nosso favor. Amém?